Olá, irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui, compartilhando com vocês sobre essa graça maravilhosa do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, aquela pergunta que não quer calar. Sim, Deus vai julgar todos os seres humanos, né? Porque ouviram o Evangelho e não aceitaram Ele como Salvador, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, o seu Filho. E aqueles que não ouviram o Evangelho, como um índio, né? Numa mata fechada, onde ninguém tem acesso para chegar lá e pregar o Evangelho, ou qualquer outra tribo ou etnia que tem outras religiões e não aceita o cristianismo, e aí o Evangelho não chega neles. A Bíblia tem uma resposta para essas pessoas. Como eles serão julgados? Ora, eu sei que eu serei julgado pela lei de Deus, a lei moral de Deus que está na Bíblia, os 10 mandamentos, está lá, a lei moral de Deus. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Sim, e essas pessoas que não escutaram o Evangelho, que não conhecem a obra redentora de Jesus Cristo, a criação de Deus, todas as coisas, o poder do Espírito Santo. Como eles serão julgados? É bem interessante, né? Como será julgado aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Então a gente tem uma resposta para essas pessoas. A primeira é que não tem desculpa para nenhum ser humano. Não tem, a Bíblia afirma isso, porque todos conhecem a Deus. Todos sabem que Deus, existe um Deus para criar tudo isso aqui. Existe um Deus. Alguns possam não conhecer ou não saber o nome dele, Jeová Rafá, e todas essas coisas. É o Shaddai, é o Elion, Jesus, Deus, o Eu Sou o Que Sou, né? Cristo e muitos outros nomes que podem ser dados a Deus, né? E Yahvé, né? Que os muçulmanos têm medo de dizer, né? Então, o que é que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Então, estudando e meditando na palavra, a gente vai ver o que a Bíblia diz. Então, a gente vai primeiro para Romanos, capítulo 1, do verso 18 em diante, para que a gente tenha maior certeza, né? Que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, é inegável, sem desculpas, não tem diálogo para dizer não, mas isso aqui, aquilo ali, como um ateu pode, não, foi o Big Bang ou qualquer outra coisa. Não tem como ser. Somente um Deus todo-poderoso e maravilhoso, ao qual nós servimos e conhecemos, é quem pode criar todas essas coisas. Porque eu nunca vi, na minha vida, uma explosão construir alguma coisa. Porque o Big Bang é tido como uma grande explosão que construiu o universo, a Terra e todas as coisas. Bom, desde pequeno eu conheço bomba, né? Quando a gente risca e solta, ela explode. As pessoas usam bomba para explodir várias coisas, carro forte, explode um monte de coisa, explode prédio, mas os seres humanos encontraram uma bomba e deram o nome de Big Bang, que é a única que constrói. E por que eles não pegam essa bomba e faz uma bombinha para construir um prédio numa explosão, de vez de passar 2 anos construindo? Bota a bomba lá, bum, tá lá um prédio feito, né? Então, é indesculpável para qualquer ser humano, independente se ele conhece a Bíblia ou não, se ele já ouviu falar de Jesus ou não. Sim, aí, mas tudo bem, até agora não está respondido. Olha,
Existe a lei moral de Deus. E aí onde pega todo homem. Essa lei moral de Deus, ela está escrita, que é os 10 mandamentos, seus conceitos, preceitos e estatutos, né, os seus mandamentos. Mas existe uma lei moral de Deus que já nasce no homem e está no seu coração. E como é que a gente pode ver isso? Vamos supor, vamos analisar com um índio mesmo. Um índio está lá na mata fechada e ninguém nunca foi lá. Está lá, o índio nunca viu civilização, é como se só existissem eles, o mundo está ali grandão, mas só tem eles. Eles não conhecem Deus. Mas vocês podem ver que o índio adora a floresta, adora os animais, o Deus da água, porque ele sabe, isso já mostra que ele já sabe que existe um Deus, o espírito da floresta. A gente vê muito isso em reportagem, essas coisas, ele tem os deuses dele. Então quer dizer que ele conhece Deus. E ele transforma a verdade de Deus em mentira. Só que tudo bem, aí ele não tem o entendimento, né? Ele não tem o entendimento. Como ver isso? Deus coloca uma lei no coração do homem. Ainda que na Bíblia diz não matarás, e ainda que a Bíblia não dissesse não matarás, o homem sabe que matar é errado. O homem sabe que roubar é errado. O homem sabe que adulterar, pegar a mulher do próximo é errado. O homem sabe que fazer coisas que não são boas são erradas. E tudo isso é pecado. Veja que entre o índio há organização, porque existe o cacique, um chefe, um líder. E esse líder, ele cria leis numa tribo, né? O índio não pode pegar a mulher do cacique, senão vai para a faca. O índio, se ele conquistar a caça, ele tem direito a escolher a parte que ele gosta. Vamos supor assim, né? O índio não pode se relacionar com a índia antes que ela venha se tornar uma moça, né? Quando ela venha ter o seu primeiro período menstrual, ele não pode ir antes. Se ele fizer isso antes, ele é expulso, ele é morto. O índio tem que obedecer várias regras que o cacique, o líder deles, cria. Então já há uma lei no coração do homem. O homem já sabe o que é certo e errado. A partir do momento que Adão e Eva comeu o fruto proibido do bem e do mal, do conhecimento, então no homem passou a ter o conhecimento do bem e do mal, do que é certo e o que é errado. Então é indesculpável. Mas para que não fique só nas minhas palavras, a gente vai ler mais um pedaço aqui da Bíblia, que aí vai finalizar todas as coisas e deixar qualquer pessoa indesculpável diante de Deus. Independente se o Evangelho foi pregado ou não, independente disso, todos serão julgados, porque eles conhecem a Deus. Nós vimos aqui, porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, né? Romanos 1:20, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quer dizer, eles a imagem de Deus incorruptível, agora eles transformam em imagem de homens corruptível. Quer dizer, eles passam a adorar imagens de répteis, de animais. Isso nós vemos na Índia, em outros lugares. Os índios mesmo adoram o Deus da floresta, o Deus da água. Eles dão deuses para todas as coisas, que traz benefício para ele. Tem um Deus para poder produzir aquilo. Então eles já sabem, eles só transformaram a verdade de Deus. Eles não conheceram o Deus do céu e botaram ele como soberano. Mas ainda tem mais um pouco. Em Romanos capítulo 2, no versículo 12 em diante, diz assim, preste bem atenção: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Quer dizer, os que todos sem lei, quer dizer, a lei de Deus, mas a lei de Deus aqui na Bíblia, né? Mas há uma lei de Deus no coração,
certo? Sem lei eles pecaram, sem lei também perecerão. Querem perecer, vão ser condenados, julgados, porque não há desculpa. Não há desculpa que existe um Deus soberano acima de todas as coisas. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quer dizer, os que têm conhecimento da lei, né, eu, você, se vivemos no pecado, seremos julgados pela lei e seremos condenados. Até aqueles que não estão no evangelho, mas têm conhecimento da lei, sabe que Deus disse, olha, não matarás, Deus disse isso, né? E hoje a humanidade, pelo menos nós brasileiros, não tem um brasileiro sequer que não saiba que Deus disse, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? E aí se disser, não, irmão, ele não disse, não estruparás, mas ele diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. E quando você cobiça é ganância, é obter algo ilícito. Então quando você estrupa uma mulher, quer dizer, você não, nem eu, um homem passa a estrupar uma mulher, ele cobiça, ele tem aquela cobiça desenfreada, ele tem uma atitude que se transforma numa ação, que a atitude dele no pensamento se transforma numa ação que sai, que floresce no seu corpo. E aí é aquela coisa assim, que eu acho que é em Tiago, eu não tenho certeza, mas diz, a Bíblia diz, né? Que a concupiscência que está no nosso coração sendo engodada, certo? Que nem alguém como engorda uma galinha. Para que a gente engorda uma galinha? Só para ela crescer e ficar bonita? Não, a gente engorda uma galinha para quando ela estiver gorda no ponto certo, a gente abater ela. Ela vai perecer, a gente vai passar a faca, vai arrancar as penas e vai fazer um bom guisado ou um bom assado. Então a concupiscência sendo engordada gera o pecado. E a consequência do pecado é a morte, como diz a Santa Palavra. O salário do pecado é a morte para os que pecaram sob a lei ou sem lei. Serão julgados. O 13, no capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso traz a gente o quê? Quando Paulo diz que a lei envelheceu, ele não está falando da lei de Deus, porque as palavras de Deus, elas permanecem. A lei que ele diz que envelheceu é a lei de Moisés, a lei do sacrifício, toda aquela lei que envolve, né, que é a lei matrimonial e civil dada por Moisés, mas a lei moral de Deus, esta aqui que está na Bíblia e aqui está em nossa vida, que a gente sabe o que é certo e o que é errado, praticando o que é errado, a gente está pecando e seremos julgados, ainda que não conhecemos a palavra. Porque quando os gentios que não têm lei, veja, os gentios, ele está falando isso aqui para os judeus que têm lei, os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. O que eu acabei de dizer, a lei que é em nós, a lei moral de Deus que está no nosso coração. Esta lei que Deus colocou na nossa vida, do certo e o errado. Eles não têm lei, mas fazem as coisas que são da lei. Quer dizer, não matarás, os gentios matam. Os pecadores que estão aí, né? Como nós também somos pecadores, mas nós reconhecemos que somos e nos arrependemos. Já eles não reconhecem. Então, eles sabem o que é certo e o que é errado. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quer dizer, eles não têm lei, mas para si mesmos eles são a própria lei. Eles são a própria lei. Né? Eles prendem, eles matam, eles fazem um monte de coisa que não deveriam fazer. Os quais mostram a obra da lei escrita onde? No seu coração. Romanos 2,15 afirma que a lei de Deus, a lei moral de Deus, está escrita. Vou ler de novo. Os quais mostram a obra da lei, né? A lei moral de Deus, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Quer dizer, a lei moral de Deus que está no meu coração, mesmo não tendo lei, quer dizer, esta que está aqui, mesmo não conhecendo, há uma lei no meu coração. Uma lei que eu posso acusar e dizer que essa pessoa é culpada de tal ato praticado por ele,
Ou defender e dizer, não foi ele quem praticou. Ele estava comigo nesse dia. Não foi ele quem roubou a galinha do Zé. Quem foi? Então vamos investigar. Eles procuram, aí dizem, então foi fulano que roubou a galinha do Zé. A prova é as penas que está no quintal. Isso é numa comunidade que não tem lei. Eles têm as suas próprias leis. Os índios têm as suas leis. Os indígenas, o pessoal da Índia ou da África que não conhece o evangelho e não conhece a lei de Deus aqui escrita, eles vão ser julgados pelas suas próprias leis. Leis ao qual Deus escreveu nos seus corações. Para que não haja desculpa. Irmãos, Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Você acha que Deus ia deixar assim, sabendo que Satanás ia utilizar eles para que a lei de Deus não chegasse? Você acha que Deus é menino como nós somos? Jamais. Deus é perfeito, faz tudo perfeito. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, quer dizer, Paulo está dizendo, segundo o meu evangelho, Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, certo? O segredo que há no coração, todos os segredos ocultos, né? É o pecado oculto do homem, aquele pecado que o homem pratica onde ninguém vê, mas Deus vê, são os segredos ocultos. São as leis ocultas que ele pode dizer, mas ele pode até indagar a Deus lá, mas Senhor, o Senhor vai me julgar, nunca ninguém me pregou sobre Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, mas a minha lei diz que matar é errado, roubar é errado, e você, na sua comunidade, também dizia que matar é errado, roubar é errado. Mas você matou, roubou, você julgou injustamente, você foi uma pessoa injusta. Quer dizer, você pecou diante de mim, porque é indesculpável. As coisas criadas mostram que há um Deus verdadeiro. Mas os homens, em seu discurso, em suas eloquências, em seu entendimento dos cientistas, com o Big Bang e com tantas outras coisas, tentando explicar tudo para dizer que não há um Deus, para que eles tentam de alguma forma se autodesculpar, mas não vai ter desculpa para nenhum ser humano. Então todos serão julgados, tendo a lei de Deus escrita, a Bíblia, a palavra santa e sagrada, ou não, em seus corações já está escrito a lei de Deus. Então, respondida a pergunta, aqueles que não conhecem o Evangelho, como serão julgados? Eles serão julgados pelas suas próprias leis. Leis que Deus colocou no seu coração e o homem cria. Nós vemos aí, a justiça cria milhares de leis. Deus só tem 10. Mas essas 10 leis de Deus abrangem todas as leis dos homens. Quer dizer, o homem cria uma lei a qual já está no seu coração, que Deus escreveu. Certo? Um bandido pratica uma lei e ele é julgado, ele é preso. Nos Estados Unidos ele é morto. Em outros lugares ele perde a mão, perde os seus membros e vai à morte. Aqui no Brasil a pena é muito branda, por isso que aqui no Brasil a lei é tida como uma mãe que coloca o filho de castigo, logo ela sente pena porque o filho está sofrendo muito e tira do castigo. Já Deus é pai. Aquele que ele coloca no castigo só sai no tempo certo. Mas aquele que serão castigados no fim dos tempos, eles jamais sairão, porque o castigo é eterno. Então, se você não aceitou ainda Jesus Cristo como Salvador, está na hora de você repensar as suas ações. Está na hora de você desistir dessa sua vida miseravelmente regada pelo pecado. Essa vida desgraçada de imundícias. Aceita Jesus como Salvador e Ele é fiel para te libertar do pecado, te salvar da ira vindoura, preste a ser revelada, né, e a qual levará muitos ao inferno. E poucos os que creem em Jesus Cristo irão herdar o reino dos céus. Amém, irmãos? Então agradeço, compartilhe, curta, comente, né, irmãos? E compartilhe para que chegue a outras pessoas e aí a gente possa aprender mais e mais com o Evangelho. Fique na paz de Deus, no amor de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa me ensinar cada dia mais e a ti também, porque eu não sou melhor do que você em nada. Eu sou apenas um servo do Senhor Jesus Cristo, o vosso irmão.
Amém? Fique na paz. Amém.